Bom dia, bom dia, bom dia. Uma nova semana. Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira de jejum e eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Deus irá nos dar direção para essa semana. Hoje, o motivo do nosso jejum para a semana, nós vamos jejuar para perseverança e posicionamento. Perseverança e posicionamento. Deus requer de nós posicionamento e perseverança. Então, nós vamos compartilhar da palavra hoje. Eu tenho certeza que, como Deus colocou essa palavra no meu coração, Ele irá falar com vocês e irá falar conosco. Bom dia, bom dia. Tá convidando outras mães para poder estar aqui também, porque o Espírito Santo irá falar conosco. Tenho certeza, como falou comigo ontem, na tarde de ontem, nessa semana. Bom dia, Ivone. Bom dia, Maria José. Bom dia, guerreiras profissionais da oração. Ontem eu coloquei uma mensagem, ali um pedacinho da mensagem que eu compartilhei com as mães de Angola. E eu compartilhei essa palavra no grupo fechado do Zoom. Se você quiser ter acesso a essa palavra, tá lá no nosso Linktree, que eu já fiz o Linktree para essa conta nova. Você vai ali, tá no Facebook delas. Elas têm um grupo lá em Angola, que chama Esther. Nossa, e foi uma tarde maravilhosa. Como Deus falou conosco aquela tarde. E Deus nos convida não somente para sermos, pra gente sermos guerreiras da oração, mas profissionais da oração, né? Deus chamou aquelas mulheres no tempo de Jeremias, usou a vida do profeta Jeremias para conclamar aquelas mulheres, aquelas que eram hábeis na oração, para poder mudar as circunstâncias, e Deus mudou as circunstâncias ali por causa da oração daquelas mulheres. Então vai ali no nosso Linktree, acesse essa mensagem, seja abençoada por ela. E hoje também eu tenho essa mensagem que Deus compartilhou no meu coração para falar conosco aqui hoje, e eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, que falho. O texto que eu quero compartilhar hoje é 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20. A partir do versículo 17. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 17. E hoje também inicia uma nova etapa aqui na minha casa. O meu filho mais novo, de 13 anos, 2 anos, né, com a escola em casa. Hoje será o dia que ele vai retornar para a escola. E depois de tanto tempo, né, nesse ritmo em casa, hoje ele vai retornar para a escola mesmo. E eu falei, é tão interessante porque a gente, aí aqui, né, as pessoas foram vacinadas, estão voltando, né, à atividade normal, mas aí tem lá quando a gente saí ontem para ir no supermercado, e aí tem uma mensagem lá no supermercado, nos jornais, todo mundo falando assim que agora o desafio do retorno às aulas é a variante Delta. Eu falei, de alguma forma o inimigo quer nos amedrontar, né? De alguma forma quer nos deixar temerosas. E eu falei assim, eu confio no Senhor, nós confiamos no Senhor. E aí eles falam que a vacina, que nada vai dar certo para a variante Delta. E não fiquei apreensiva, não, tô tranquila, né? A gente acabou de sair mais não pelo Covid, mas eu fiquei assim, eu fico assim porque ele ficou 2 anos em casa.
então perde o ritmo, né, da escola. Ele tem o déficit de atenção, então eu tenho que dar aquele suporte. Então eu fui preparando ele durante a semana, falando, né, que para ele voltar com tudo para a escola agora. E esse é o novo, né? Foram 2 anos que ele ficou em casa e que a gente estava com esse ritmo, então agora outro ritmo. Sempre é um desafio, né? As coisas novas e a gente recomeçar. Sempre o recomeço, eu acho que o recomeço ele é bem mais desafiador do que o início, né? O início de tudo a gente recomeçar, a gente reconstruir, a gente reconquistar. Aqui em casa tem sido um desafio assim para mim voltar depois do Covid. Não tem sido fácil, porque o Covid a gente fica doente 1 mês, são 30 dias. A gente ainda fica sentindo fraca, o meu paladar tá voltando assim bem aos poucos, eu ainda sinto um pouco de desânimo. Então voltar com tudo, eu estava num ritmo de alimentação, eu estava num ritmo de atividade física que eu fazia pela manhã, tava assim muito certinho. Então quando veio o Covid, tirou essas coisas do lugar. E para recomeçar, eu tenho visto que tem sido mais difícil, um desafio. Tenho lutado com a insônia, mas agora já tem melhorado. Eu também vi que eu tenho que ter certos posicionamentos, que é isso que nós vamos falar hoje. Deus, ele luta as nossas guerras, mas nós temos que nos posicionar para combate. Nós temos também que ter posicionamentos para a guerra que nós estamos lutando. Deus lutará por nós, mas nós temos que estar na posição de combate. Eu achei isso, nós vamos ler o texto e eu fiquei pensando, eu falei assim, Senhor, o Senhor vai lutar as nossas guerras, o Senhor tem lutado as nossas guerras, mas nós temos que estar ali. Então tem coisas que eu tenho que fazer que para que Deus realmente lute a guerra por mim. Então temos sempre que fazer a nossa parte. Então o que eu tenho feito na insônia, né, para vencer a insônia? Eu tenho que ir para a cama cedo, eu tenho que tomar o meu chá de borboleta, eu tenho que já desacelerar meus pensamentos, porque às vezes eu vou para a cama e fico pensando. Então eu tenho que fazer aquela rotina, né, aquele higiene do sono, para que o sono possa vir. Então eu tenho que estar ali. Eu ficava, às vezes eu ia para a cama mais tarde, ficava lendo alguma coisa e o sono não vinha, não vai vir. Então se eu estou tendo esse problema de insônia, se eu estou tendo essa dificuldade, eu tenho que me posicionar para que eu possa vencer isso, para que Deus possa vencer isso por mim. Então eu tenho ido para a cama mais cedo, tenho já desacelerado os meus pensamentos, aí eu fico ali, coloco ali um óleo essencial, tomo chá de borboleta que ajuda muito nesse descanso, nesse sono. Então o meu sono tem voltado, mas eu vi que eu tenho que me posicionar. Então em 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vamos ler esse texto tão conhecido, mas tão poderoso, você que conhece aí uma mãe que precisa escutar essa palavra, convide para poder estar aqui conosco. Versículo 17. O que estava acontecendo aqui, né? Versículo 17. Mas vocês não terão de lutar. Fiquem em posição de combate, fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês, ó povo de Judá, de Jerusalém. Não tenham medo, nem fiquem desanimados, vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. O que estava acontecendo nesse contexto aqui desse texto? Capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20. Nós lemos o versículo 17, mas o que estava acontecendo?
nesse contexto? O que estava acontecendo aqui? O rei Josafá, que era um rei que servia a Deus, né? As cidades vizinhos, reinados vizinhos estavam indo contra Josafá. E não era só um rei, mas vários reis estavam vindo contra o povo de Israel para lutar. Então o que Josafá fez? Josafá pediu orientação a Deus. E Josafá orou ao Senhor e falou: Senhor, como que nós poderemos vencer esse povo? São vários povos contra nós. O que iremos fazer? O que vamos fazer? Então, o primeiro posicionamento de Josafá, orar ao Senhor, e o Senhor falou com eles. Na hora que ele orou, quando ele colocou diante de Deus aquilo que ele estava enfrentando, que eram vários inimigos vindo contra ele, vindo aquele povo, era impossível ele vencer de uma maneira normal. Era impossível ele vencer aquela batalha se ele somente fosse para a guerra. Seria uma guerra que ele iria ter que vencer somente com a intervenção de Deus. Somente o milagre ia fazer com que o povo de Deus vencesse a guerra. Eles não iam vencer de uma forma normal, eles não iam vencer de uma forma natural. E muitas vezes nós nos encontramos assim na nossa vida. Não iremos vencer as guerras e os desafios de uma forma normal, natural, fazendo o que nós temos que fazer. Eu tenho vencido a insônia, eu tenho vencido o cansaço, eu tenho vencido o desânimo, mas eu tenho colocado isso diante de Deus. Tenho feito a minha parte e tenho colocado isso diante de Deus, porque eu sei que somente com a intervenção de Deus é que eu posso vencer essa batalha. Muitas vezes nossos filhos estão em batalha, nossos filhos estão sendo desafiados, nossos filhos estão fazendo escolhas, né? Escolhas que não eram para fazer. Nós temos que ter posicionamentos, mas nós sabemos que essa batalha, principalmente, gente, da maternidade, na área familiar, como que a nossa família pode vencer hoje tantos desafios que o inimigo tem colocado na nossa vida? Somente com a intervenção de Deus, somente com a intervenção do céu. Eu ouso a dizer para você hoje, ficará de pé aquela família que coloca Deus no centro, o Deus na batalha. Hoje, nos dias atuais, não espere muito tempo para que nós não possamos mais ir para redes sociais falar da família, que a família é de Deus e que se não for a família ali, o pai, a mãe e os filhos, isso não é considerado família. Nós já não estamos conseguindo falar mais isso, nós não estamos conseguindo expor mais isso e seremos atacados sim, cada vez mais. A estrutura familiar, o que é chamado família por Deus, está sendo alvo de Satanás. Por que estão começando ali com as crianças? Porque o que o diabo quer? Mudar na cabeça, na estrutura da criança, que vai ser um adulto, que é o futuro, que as nossas crianças de hoje, os nossos filhos hoje, eles são o futuro. O que Satanás quer para o futuro? A agenda de Lúcifer, ela é muito clara. Essa agenda foi escrita há 100 anos. Mas, na verdade, a agenda de Lúcifer é o que a igreja, é o que nós, como mundo, iremos viver antes da volta de Cristo. E nós já estamos vivendo esse tempo. Querem colocar na cabeça e estão colocando na mente das crianças que essa estrutura ela pode ser mudada. Que essa estrutura, pai, mãe, filhos, homem, mulher, filhos, ela pode ser mudada e ela não pode. Então a nossa guerra, a guerra que nós estamos vivendo hoje é contra a estrutura familiar, porque a família, ela é o núcleo da nação.
ela é o que determina a sociedade. É a partir da família que determina os valores que aquela sociedade vai viver, que aquela sociedade está vivendo. A partir do momento que acontece essa troca na família, no núcleo da nação, essa troca, essa mudança de mentalidade, ela vai ramificando para toda sociedade. O que o diabo quer? Nós vivemos debaixo ainda de uma sociedade patriarcal. O que é a sociedade patriarcal? Vem da palavra patriarca, que é o homem, o cabeça, que foi a estrutura que Deus fez na Bíblia, o cabeça, depois a esposa e os filhos, o que está escrito ali em Salmo 128. É o homem que teme o Senhor. Mas querem tirar essa sociedade, querem aniquilar a sociedade patriarcal. A sociedade patriarcal, sim, teve excessos, né? Eles começaram a oprimir a mulher, e aí veio, então, a onda, né? O feminismo para a mulher, né? Saiu para o mercado de trabalho. Eu tenho falado isso aqui, saiu para o mercado de trabalho, deixou o lar com o coração, e nós estamos vivendo hoje nessa sociedade com valores deturpados. E eu vou falar para você, nós estamos em uma guerra que nós somente vamos vencer com milagre. Milagre. A sua casa, ela será guardada somente com milagre. Milagre, somente o sobrenatural, somente as profissionais da oração, somente se você entender a posição que você está. Então hoje nós iremos durante a semana jejuar por posicionamento e perseverança. Eu vejo hoje quantas mulheres, quantas mães, eu tenho vivido isso dentro do ministério Mães que Oram. Quantas pessoas começam, né, com entusiasmo, mas no meio do caminho, vão tendo outras coisas, a oração já não é mais prioridade, o doar oração já não faz parte dos meus dias, e assim, Satanás vai minando a importância que tem a oração, o jejum nas nossas vidas. Nós iremos vencer essa batalha, não é de uma forma natural, não é da forma que você venceu batalhas antes, mas hoje Deus requer de nós um novo posicionamento, um posicionamento com perseverança e com firmeza. Quando nós olhamos o mundo hoje, né? Se você parar, se você sentar e se você olhar, se você perceber quantas notícias nós estamos recebendo, isso nos amedronta, nos deixa com medo. Aos olhos naturais nós ficamos com medo. Ontem, quando eu vi no jornal, eu fui no supermercado para comprar algumas coisas. E você vê o noticiário. Agora, o maior desafio para a volta às aulas é a variante Delta. Aí você pensa, nada adianta mais, porque a variante Delta ainda é algo... Nem o Covid ainda é estudado. Agora vem uma outra variante que a gente tem que vencer. Tudo quer nos amedrontar, mas é porque Deus falou comigo essa palavra. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque hoje a igreja, a família, ela só vai vencer se depender 100% de mim. Eu vou lutar essa guerra, mas é preferível, mas vocês têm que estar na posição. E é interessante que foi isso que Deus falou para Josafá, para aquele rei, onde vários reinados estavam vindo contra ele. Ele olhou aquilo tudo. Nós estamos na posição de Josafá. Ele olhou aquilo tudo. Nós estamos olhando tantas coisas. Nossos filhos sendo ameaçados, nosso casamento sendo ameaçado, é a depressão, é o Covid que tem deixado o mundo de luto. Quantos homens, quantos patriarcas
tem falecido, tem morrido. Nós temos visto as famílias de luto, nós temos visto e percebido o medo estar sobre o globo terrestre, sobre a Terra, sobre o planeta. Nós temos que enxergar isso. Então, se a gente for sentar e for ver o mundo dessa perspectiva, você começa, o seu coração começa a estremecer. Mas hoje Deus nos chama e Ele fala com você e comigo, como Ele falou comigo essa semana. Ei, filha, não é você que tem que lutar essa guerra. Eu vou lutar essa guerra para você. Mas existem posicionamentos, tem atitudes que nós temos que fazer e nós vamos falar sobre essas atitudes. Quando nós olhamos aqui, esse era o contexto que o povo estava vivendo e Josafá ora ao Senhor. Ele olha aquela situação, ele percebe a situação que ele está e ele fala: eu não vou conseguir vencer. Se não for o Senhor, eu não vou conseguir vencer. Então ele proclama um jejum. Depois você lê o capítulo todo, 20. Vamos ler aqui no versículo 5. Então é 2 Crônicas, capítulo 20. Prestem atenção no versículo 5. Josafá se colocou em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, no pátio novo do templo do Senhor, e fez essa oração. Ó Senhor Deus de nossos pais, o único Deus que está no céu, aquele que governa todos os reinos da terra, força e poder estão em suas mãos. Quem pode resistir ao Senhor? Quem pode resistir ao Senhor? E ele proclama um jejum para aquela nação. E a partir do 3, 2 Crônicas 20, verso 3. Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor e anunciou um jejum a todo o povo de Judá. Ele orou ao Senhor e conclamou aquele povo para fazer um jejum. Pessoas de todas as cidades vieram reunir em Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. E é isso que nós temos que fazer agora. É isso que nós temos que fazer nesse tempo. Estamos sendo ameaçados. O povo de Deus está sendo ameaçado. Se você não tem observado isso, eu não sei aonde você está. Eu não sei aonde você está vivendo. E essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Tem vitória para nós. Tem vitória nessa guerra, mas nós temos que nos posicionar. No versículo 17, que é o versículo que nós estamos aqui para poder focar nesse versículo. Deus, ele responde à oração de Josafá. Que maravilha. Ele responde ao jejum de Josafá. Nós temos jejuado desde o início desse ano. Todas as segundas-feiras. Você que tem participado do jejum, você pode testemunhar isso. Se não fosse esse jejum na minha vida, na vida da minha família, eu não sei aonde eu estaria. E muitas vezes você pensa: nossa, mas eu tenho jejuado e nada tem acontecido. Deixa eu te falar. Se você não tivesse jejuado, se você não tivesse orado, você não estaria aqui. Você com certeza estaria exterminada. É isso que eu penso. Livramentos houve na sua casa. Se você acordou hoje pela manhã, houve livramentos de Deus na sua casa. Se o seu filho saiu de casa e voltou, houve livramento de Deus. Deus está lutando a sua guerra. Então o nosso jejum tem gerado, sim, milagres nas nossas vidas. Milagres, foi o que Josafá fez. Vem, povo, estamos sendo ameaçados, mas nós vamos proclamar um jejum, nós vamos orar ao Senhor e Deus lutará por nós. E Deus respondeu essa oração como Deus está nos respondendo hoje, como Deus está respondendo. É isso mesmo, eu estou jejuando toda segunda-feira, então Deus está respondendo, Deus está falando conosco. Houve livramento na minha casa. No Covid, meu marido teve pneumonia.
Ficamos aqui um mês, houve livramento na minha casa. Eu creio que foi resposta do jejum. Eu creio que foi resposta. No meio dessa pandemia toda, tem um ano que nasceu a empresa aqui dentro da minha casa, do meu marido. Desde quando nós chegamos. Foi aonde? Foi no vale, foi no deserto que Deus transformou a situação da minha casa. E eu creio, foi o jejum, foi a oração. Nós temos que orar aqui, não é para todas as manhãs nós estarmos aqui juntas, todas as segundas-feiras, é para que haja, que o céu venha à terra. Nós estamos aqui para buscar a Deus e ter respostas. E ter respostas. Isso mesmo. Nós temos vivido as respostas de Deus. E Josafá, ele viveu isso. Estava sendo ameaçado por vários povos. Eram vários reis que estavam vindo contra ele. Ele olhou aquela situação. E ele orou ao Senhor. E ele jejuou. E é o que nós estamos feito aqui. Nessas segundas-feiras. O ladrão roubou a nossa conta. Nesse tempo. E eu achei assim, eu percebi. Eu ainda tenho eu ainda vejo a conta, né? Ele mudou o nome da conta, mudou tudo. E ele retirou dali a postagem que fala sobre o coral gay que está tendo para as nossas crianças. Eu ainda vou colocar essa reportagem aqui novamente, o post que eu escrevi sobre aquilo. Ele não tirou nenhuma postagem, mas ele retirou aquela, ele apagou aquela postagem. E ali eu vi, eu percebi essa mensagem que ele não quer que nós falemos, que nós pregamos, é porque é contra a família, é contra as nossas crianças, é mudar, é a mudança da estrutura, é contra o núcleo da nação que Satanás tem vindo. Ele apagou essa mensagem, mas eu vou colocar aqui novamente. E ainda tenho esperança de resgatar essa conta, tenho orado para resgatar essa conta. Falei, Deus não vai ficar na mão de ladrão nenhum. Em nome de Jesus. E aquele Josafá estava sendo ameaçado. E é maravilhoso demais a resposta de Deus. A resposta de Deus. Pois é, eu li a outra reportagem e foi esse o post que ele apagou. Todos os posts estão lá, mas esse ele apagou. E no versículo 15 é a resposta de Deus para Josafá. E aqui tem segredos para nós vencermos essas batalhas. Deus falou que ia lutar a luta deles. Deus falou que eles não iam lutar, mas existem atitudes que eles tinham que fazer para que Deus lutasse as guerras. E Deus está falando conosco que hoje, Deus está falando comigo e com você. Ei, filha, eu vou lutar a sua guerra. Você não vai precisar de lutar, mas existem posicionamentos que você vai ter que fazer. Prepare para escutar. Prestem atenção. No versículo 15, eu vi aquele post, vou escrever algo sobre isso. Teve um post também que eu escrevi sobre, que foi você que me enviou. Eu vi e vou escrever sobre. Então, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e Jerusalém, e também o rei Josafá. Deus usou um profeta para poder falar. E o profeta, é interessante que, antes disso, no 14, eu quero ressaltar isso aqui. Então o Espírito do Senhor veio no meio da assembleia sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita, que era descendente de Asaf. Por quê? Eu falei assim, Deus podia falar assim, Deus usou o profeta, né? Então o Espírito do Senhor veio na assembleia sobre Jaziel. E já falar a palavra, mas não, ele falou até o nome do tataravô desse profeta. É a genealogia. Veio do tataravô, foi para o avô, que foi para o pai, que foi para o profeta. Isso significa que ele só era profeta de Deus, que o povo podia confiar, porque foi herança do avô.
Herança de um patriarca. É isso que Deus quer falar conosco. Nós temos que passar a nossa herança. Essa herança. O Espírito de Deus falou, gente, ele falou do tataravô desse profeta. Tudo que está escrito na Bíblia está escrito para o nosso ensino. E é isso que nós temos que passar para os nossos filhos. Nós estamos, filhos, em uma guerra. Nós estamos em uma guerra, mas Deus está lutando essa guerra por nós. E os meus filhos, eles vão falar isso para os filhos deles. Os meus netos vão saber que Deus lutou guerra por nós e que Deus, esse mesmo Deus, vai lutar a guerra por eles. E esse profeta, ele disse a palavra de Deus para aquele povo, e Deus está falando conosco, comigo e com você hoje. Escutem-me todos vocês, povo de Judá e Jerusalém, também o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam, ataquem esse exército. Vocês vão encontrá-lo subindo nas ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Mas vocês não terão de lutar. Eles teriam que descer. Nós temos que estar em posição. E continua. 17. Mas vocês não terão de lutar. Fiquem em posição de combate. É o primeiro que eu quero dizer. Deus ia lutar a guerra para eles, mas eles tinham que sair de onde eles estavam, ir para a posição e ficar em posição de combate. E ontem eu li uma reportagem falando, eu não posso colocar ainda figuras aqui porque eu acho que o Instagram é novo, né? Eu gosto muito de trabalhar com fotos pra gente ver, mas eu vi os soldados em posição de combate. E o curioso que eu achei foi, cada guerra, dependendo de como é a guerra, eles têm que fazer certa posição de combate. Não é todas as guerras que a posição é a mesma. É como nós. Para cada guerra, o posicionamento deve ser diferente. Nós temos que ter um posicionamento de guerra para a educação dos nossos filhos, temos que ter outro posicionamento de guerra para defender o nosso casamento, temos que ter outro posicionamento de guerra para defender as nossas finanças, temos que ter outro posicionamento de guerra para defender a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Para cada guerra, dependendo de como seria aquela guerra, quais inimigos eles enfrentariam. Isso é até hoje no exército. O soldado tem que ter uma certa posição de combate. Para mim, posição de combate era a mesma, mas não é. É diferente. Eles tinham que estar em posição de combate, mas a posição ela é modificada de acordo com a guerra que eles vão enfrentar. Nós temos que estar na posição para que Deus lute a sua guerra. Mulher, mãe, esposa, você tem que estar na posição de combate. Você tem que descer, você tem que ir perante o inimigo. É interessante isso. E estar na posição de combate. Tem outra atitude também que nós devemos ter, que o versículo continua. Fiquem firmes. Não somente temos que estar na posição de combate, como nós temos que estar firmes, sem sair do lugar. Sem sair do lugar. Começou o jejum, faça o jejum o ano inteiro. Começou algo, termina. Ficar firmes, por quê? Porque o inimigo ele vai vir. Estamos em guerra. Estamos em guerra espiritual. Estamos em guerra espiritual para poder manter a nossa estrutura familiar. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Estamos falando desse capítulo todo, mas principalmente do versículo 17. 2 Crônicas 20, versículo 17.
Fiquem na posição, levantem, vai para contra o inimigo, fiquem na posição de combate e firmes, sem vacilar, sem distrair. Um soldado, quando ele está em guerra, ele não pode ter distração. Eu sempre falo nisso que está acontecendo no Talibã. Se você, eu fiz uma postagem sobre isso, o que está acontecendo naquele país, esse grupo, ele foi o grupo, não foi ele, mas ele foi o grupo que protegeu Osama Bin Laden, né, que são esses movimentos, que foi aquele que derrubou as torres. Osama Bin Laden é de um grupo terrorista, e esse grupo terrorista do Talibã, ele tem aliança com esse outro grupo que derrubou as torres. E Osama Bin Laden, esse grupo Talibã escondeu esse inimigo. E tem um filme que depois você assiste esse filme, é uma história real, verídica, desse soldado, desse homem, que ele tinha o tiro certeiro. Ele realmente acertava o alvo. Então os Estados Unidos enviou esse homem, em inglês esse filme chama Sniper. Eu não sei como que chama em português. Assiste esse filme e prepare para chorar. Mas assiste esse filme porque esse filme é verídico. E esse homem, ele tinha o tiro certo. Então ele foi chamado pelo exército americano para poder ir lá e acertar o inimigo. E ele acertou. Ele matou o inimigo porque ele tinha uma boa pontaria. Uma pontaria precisa, como nenhum outro. Aqui chama sniper. Eu vou ver como que chama em português e vou passar para vocês, porque é a história desse soldado, essa história verídica, e foi ele mesmo, em português é sniper americano, aí ele está falando. Então, tem no Netflix, acho que tem no Netflix. Assistam esse filme. Porque aquela pontaria certeira. Então, eles viram que aquele homem, só ele poderia ser capaz e ter habilidade de realmente exterminar aquele inimigo. E nós temos que ser esses soldados qualificados, estar na posição de combate e estar firme. Firme. Temos que estar firmes para poder que Deus vença a batalha por nós. Se nós estivermos na posição de combate, se nós estivermos firmes e ainda continua, tem mais atitudes que nós temos que ter. Mas vocês não terão de lutar, fiquem em posição de combate, fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês, ó povo de Judá e de Jerusalém. Mas não tenham medo. Quando nós olhamos para as coisas que estão nos ameaçando, é natural nós termos medo. É natural, mas o medo, ele não é do sobrenatural. O medo vem do inferno, o medo vem de Satanás. De Satanás. O medo destrói a vida de uma pessoa. Medo do futuro, medo do que vai ser. Medo. O contrário de medo é fé. Uma pessoa que ela vive com medo significa que é uma pessoa que não vive com fé, não vive pela fé. E Deus está falando com você e comigo essa manhã. Ontem o jornal quis me amedrontar. As notícias quiseram colocar medo no meu coração, mas eu falei, não, eu vou enviar o meu filho para a escola e quem vai guardá-lo é o Senhor quem está guardando a vida do meu filho. Eu não vou ter que lutar essa guerra, mas o Senhor está lutando essa guerra por mim. Então não adianta eu ficar com medo. Eu vou falar, o medo quis tomar conta de mim quando o Covid, quando nós descobrimos que estávamos com Covid, eu fiquei muito temerosa por causa da minha mãe.
Minha mãe tem vários problemas de saúde. Minha mãe tem aneurisma, minha mãe tem problema de pressão arterial. A minha mãe ela tem estente no coração. Vários problemas. Minha mãe é hipertensa. Na área, ela é da área assim, da faixa de mais risco. Então eu tive medo. E no segundo dia, quando ela começou a passar mal, o medo, o terror. Mas ela foi a que menos teve sintoma nessa situação. E meu marido foi o que mais teve. E Deus lutou a nossa guerra. Hoje nós já estamos tudo bem, mas o que eu vi? O medo quis tomar conta de mim. O medo. E quando eu comecei a sentir essas coisas, quando eu comecei a sentir insônia, às vezes uma tristeza do nada, eu comecei a ler sobre o Covid, falando assim, nossa, ele deixa problemas neurológicos, problemas emocionais, e o medo quer tomar conta da gente. O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser do futuro do meu filho? O que vai ser do futuro? É medo, mas eu quero te falar que medo, ele é do inferno. Medo é infernal. E Deus fala que não tenha medo. Para que eu possa lutar essa luta por você, não tenha medo. Às vezes você olha o seu filho numa condição e você fala, eu tenho orado, eu tenho medo do que vai acontecer com ele. Esse medo é do inferno. Deus está lutando a sua luta. É Deus que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E Deus vai lá, vai lutar a sua guerra, vai transformar a vida do seu filho, vai fazer ele enxergar com os outros olhos, vai abrir a visão dele. Eu tenho medo, às vezes, da provisão financeira não vir sobre a minha casa, mas eu quero te falar que Deus está abrindo as janelas do céu. Você tem que fazer, colocar na posição, você tem que dizimar, você tem que ofertar. Não existe outra maneira. Sabe por que Satanás fica falando aí essas teologias novas aí que vem vindo, né? Não, porque agora nós estamos na nova aliança, a gente não precisa de dizimar, a gente não precisa de ofertar. Sabe quem que coloca isso na nossa mente? Satanás. Sabe por quê? Porque ele não quer que o povo de Deus tenha provisão financeira. Então ele coloca essas filosofias assim na nossa mente. Na nova aliança a gente tem que ofertar mais, a gente tem que dar mais, a gente tem que dizimar mais que 10%. Porque nós entendemos a graça, nós entendemos o amor. E eu vou falar, a única maneira de Deus repreender o devorador da sua casa, o posicionamento que você tem que ter dentro da sua casa para que o devorador possa ser repreendido é você dizimar e ofertar. Na sua igreja local. Na sua igreja local. Se você não está congregando em uma igreja local aqui, passe a congregar agora. Agora. Temos que estar. Sabe o que Satanás quer? Acabar com a igreja local. Acabar com a igreja local. É isso que ele quer, é isso que ele deseja. Acabar com a hierarquia, sabia? A hierarquia que vem o pastor, que vem os diáconos, né? Em cada igreja tem uma nomenclatura, tem os presbíteros. É isso que Satanás quer, exterminar a igreja da face da terra. Porque ele não quer ver o povo dele vencedor, ele não quer que a gente tenha um lugar para a gente dizimar, para a gente ter comunhão. Ele não quer, ele não deseja isso. Mas o posicionamento nós temos que ter. Quer ter provisão financeira na sua casa? Quer ver o Senhor abrir as janelas dos céus e derramar a bênção sem medida financeira? Você que está passando, comece a dizimar hoje e ofertar. E depois você vem aqui e me conta o testemunho daquilo que Deus fez. Não está congregando, não. Não tem isso de igreja online. O meu ministério é online. O ministério Mães que Oram é online. Mas igreja, você tem que estar congregando em uma igreja. Eu sempre falo para as mães, em todos os grupos que a gente tem, grupo online, grupo físico, você tem que congregar. Você tem que congregar. Por isso a igreja que nós estamos, né, onde tem o grupo Mães que Oram, nós temos a bênção do pastor. É preciso isso. As lives online, ministérios, é uma bênção a gente ter hoje em casa, mas não substitui a igreja local. Não substitui. É preciso você descer, colocar na posição de combate, estar firme. As igrejas hoje elas vão ter mais problemas, sim. Estamos enfrentando hoje o inimigo invisível. Elas vão ter mais problemas porque as pessoas estão com mais problemas. As pessoas estão com mais problemas emocionais. Temos que orar pelos pastores, temos que orar pelos líderes. Temos que orar pelos líderes de departamento, temos que orar pelos pastores de criança, temos que orar pelas professoras de criança dentro das igrejas.
Ah, mas a minha igreja tem muito problema. Tem sim, você tá lá, a sua família tá lá, você não tem problema? Você não tem problema? Aí ele está falando, né? O Ministério Mães que Ora, a gente faz... a gente vai nas igrejas e como que esse pastor, né? O pastor lá de Caraguatatuba, como que ele nos recebeu, como que ele sempre incentiva o ministério a estar ali, a ter o culto. Como pastores têm abençoado as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, congregue. Então, às vezes você está enfrentando uma batalha na sua vida financeira, mas você tem que ter posicionamento, você tem que estar firme. Não estava nada aqui que eu ia falar sobre isso, mas o Espírito de Deus me moveu a falar isso com você. Às vezes você está passando uma situação financeira na sua casa, na sua família. Faça o que você tem que fazer. Fique na posição de combate. Qual que é a posição de combate? Congregar, dizimar, ofertar nessa área. E aí, então, o Senhor vai lutar a sua guerra. Ele vai repreender o devorador da sua vida, da sua família. E assim as janelas do céu serão abertas e bênçãos sem medidas virão sobre a sua vida e sobre a sua casa. É verdade, quando a gente não consegue isso, né? Então, dizime, oferte. Dizime na sua igreja local e oferta você pode dar para ministérios, você pode, né, naquilo que Deus moveu o seu coração, você pode ofertar e oferte. Não importa com que o diabo fala, não importa. Eu sempre falo, não importa o que o pastor vai fazer com aquele dinheiro, ele vai prestar conta diante de Deus com aquele dinheiro. Mas você vai prestar conta se você deu ou não. Existe um tribunal no céu, gente. A palavra nos fala sobre isso. Seremos julgados pelas nossas obras. Seremos julgadas pelas nossas atitudes. Seremos julgados, querendo nós ou não, querendo essa geração falando que nós não vamos passar pelo julgamento, nós vamos. E nós temos que, como mães que oram, preparar a nossa família para passar por esse julgamento. Preparar os nossos filhos para passar por esse julgamento. Temos que fazer isso. E aqui continua. Fiquem firmes, não tenham medo. E algo que Satanás tem tentado fazer com a gente nesse tempo. Não fiquem desanimados. Nem fiquem desanimados. Oh, mas que Satanás tem feito tudo. A antiga serpente para nos desanimar. Para nos desanimar no ministério, para nos desanimar na maternidade, para nos desanimar no casamento, para nos desanimar nos nossos sonhos. Quem tem conseguido sonhar, quem tem conseguido fazer planos para o futuro nesse tempo é somente aquele que Deus tem lutado a guerra dele. Gente, tá assim, inconcebível a gente sonhar nesse tempo. Somente sonha nesse tempo. Somente tem sonhado esse tempo os filhos de Deus. Aqueles que são assim, crente mesmo, aqueles que têm tido intimidade com Deus. Somente esses que não têm desanimado. Então eu quero falar para você aqui hoje. Deus está resgatando sonhos, porque Satanás vem para nos desanimar, mas eu quero te falar, Deus somente vai lutar a sua guerra, a sua batalha, se você não deixar o desânimo tomar conta do seu coração. Continue sonhando para os seus filhos, continue sonhando para o seu futuro, continue sonhando para a sua família, continue sonhando os sonhos que Deus tem para o seu ministério, para a sua vida, para a sua casa. Esse ano foi o ano que Satanás quis exterminar com o ministério Mães que Oram em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Todos. Até mesmo levando a conta. Levando a conta foi uma das assim, que ele veio para... Mas não, tem colocado desânimo na vida das mães, tem colocado desânimo em todos os lugares, tem colocado desânimo, tentou colocar desânimo na minha vida. Quando ele viu que ele não conseguia colocar desânimo, que várias coisas aconteceram, sabe o que fez? Ele me deixou numa cama com Covid, que eu achei que nunca mais eu ia sair dali. Quando eu estava com Covid, gente, na primeira semana, eu falei assim, gente, eu não vou conseguir levantar daqui mais.
Eu não vou conseguir ter ânimo mais. Porque o que Satanás quer? É desanimar. E Deus me falou essa semana: não desanime, não retroceda, porque só assim que eu vou lutar a sua guerra, a sua batalha. São vários posicionamentos aqui que Deus falou com você e comigo hoje. E Ele, em nome de Jesus, Sandra, não desanime. O Senhor está falando, o Espírito Santo está falando, não desanime dos seus sonhos, não desanime do seu ministério, não desanime dos seus filhos, não desanime do seu casamento, não desanime dos seus planos, dos projetos que Deus colocou em suas mãos. Não desanime. Satanás vem com desânimo, porque ele sabia, mas é um dos requisitos hoje para Deus lutar a sua guerra. Deus está falando conosco aqui. São requisitos para que Deus lute as nossas guerras. É preciso. Vamos ler o 17 novamente. A partir do 16. E assim nós vamos findar e nós vamos orar. A partir do 16. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 16. Amanhã desçam e ataquem esse exército. Vocês vão encontrá-lo subindo na ladeira de Ziz, no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Mas vocês não terão de lutar. Fiquem em posição de combate, fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês, ó povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Posição de combate, firmeza, sem medo e não desanimados. É isso que Deus requer de nós. Se a gente tiver isso aqui nas nossas vidas, Deus está falando conosco hoje. Só assim Ele lutará por nós. Se você ficar parada, Deus não vai lutar por você. Se você ficar desanimada, Deus não vai lutar por você. Se você ficar com medo, Deus não vai lutar por você. Se você não estiver na posição de combate, Deus não lutará por você. Eu quero te falar hoje, existem posicionamentos que nós temos que ter. Nós vamos descer agora para enfrentar esse inimigo, o inimigo que tem levantado contra você, que tem levantado contra a sua casa, que tem levantado contra a sua vida, que tem levantado contra os seus filhos, que tem levantado contra o seu casamento. Você vai hoje, nessa manhã de segunda-feira, nesse dia de jejum, você vai descer, você vai ficar na posição de combate. Você não vai ter medo e você não vai desanimar. Você vai prosseguir. Em nome de Jesus, nós vamos prosseguir. Porque nós não somos daquelas que retrocedem, mas somos daquelas que somos salvas por Cristo, por Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos vencer. Nós já vencemos essa guerra. Contrário de medo é fé. É preciso fé para nós vencermos aqui. Vamos sim, Maria José, vamos reabrir os grupos de Belo Horizonte. Quantos grupos, mães que oram? Quantos grupos? Hoje eu lembrei, ontem, eu lembrei de um grupo que permanece 7 anos. O primeiro grupo Mães que Oram, da Lucimara de Belo Horizonte do Barreiro. A mãe a Lucimara, junto com uma amiga dela, ela abriu esse grupo. E 7 anos, quantos milagres esse grupo já viveu? Quantos milagres? E a amiga dela que abriu o grupo com ela, que era na casa dela, ela já está na glória, ela foi para o Senhor. Eu fiquei muito triste quando essa mãe morreu. Muito triste quando ela faleceu. Deixou 2 crianças, dois adolescentes, e era na casa dela, todas as manhãs de segunda-feira. Elas estavam ali, orando. E quando Deus a levou, ela faleceu por uma cirurgia de endometriose que complicou. E quando ela faleceu, eu falei, Deus, como ela era fiel ao Senhor. Deixou dois filhos adolescentes.
E aí Deus falou comigo, filha, ela plantou oração suficiente para que acompanhasse os filhos dela durante toda uma vida. E eu tenho prazer na morte dos santos. E Deus consolou meu coração. Nós temos um grupo no Rio de Janeiro, sim. E nós vamos agora, eu te convido a abrir grupos mais que oram. Dia 13 de setembro nós vamos ter o treinamento online. 13 de setembro. 13. Então você que quer participar, você envia pra gente direct. Eu vou estar falando mais sobre isso até o dia 13 de setembro. A gente ter esse treinamento e a gente espalhar essa mensagem de oração, de jejum. É isso que nós vamos fazer nos nossos grupos. E assim nós vamos espalhando a mensagem do reino de Deus na terra. E não é o nome do Mães que Oram que você vai levar, mas aqui nós juntas iremos levar o nome do Senhor Jesus por toda a terra. Para vencermos essa batalha que nós estamos vivendo. Satanás está indo contra o núcleo da nação, que é a família, mas o Senhor quer salvar a nossa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar. O meu tempo já está acabando. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, nessa manhã, nós queremos nos posicionar. Tem mães aqui se posicionando agora na posição de combate. Estava desanimada, mas agora não está mais. Estava cansada, mas agora o Senhor renovou as forças. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o medo, toda ansiedade, toda depressão. Nós repreendemos toda tristeza. Senhor, em nome de Jesus, nós agora colocamos nas nossas mãos as armas que nós precisamos para lutar. Senhor Deus, que é a nossa fé, que é o nosso posicionamento. Em nome de Jesus, Pai, eu vejo muitas mães aqui, aonde chegar essa mensagem, o Senhor vai levantar essa mulher, colocar na posição de combate, fazer ela vencer o medo, o desânimo, para que ela possa vencer, Senhor, pela sua casa, para que ela possa vencer pela sua família, Senhor Deus, e para que o Senhor possa vencer por ela. Eu vejo o Senhor agora, Senhor Deus, lutando as nossas guerras. Eu vejo o Senhor agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, honrando o nosso compromisso com o Senhor. O Senhor necessita de um povo que esteja compromissado, Senhor Deus, com o Senhor, em depender de Ti, sabendo que o Senhor é aquele que luta as nossas guerras, que é o Senhor que vence por nós. Nós repreendemos agora todas as fortalezas das trevas, toda investida contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os planos que o Senhor tem para nós. E o Senhor tem planos de vitória, o Senhor tem planos de bênção. E eu vejo agora muitas mães voltando a sonhar, indo, Senhor Deus, para o campo de batalha, colocando na posição de combate. Eu vejo, Senhor, mães agora vencendo o desânimo, vencendo o medo, e o Senhor lutando as guerras, o Senhor lutando a batalha. E o Senhor te fala mais uma vez, mulher, mais uma vez, mãe, não é você que vai lutar essa guerra, mas o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o general de guerra que está lutando a guerra por você. Somente se posicione e você verá o grande livramento que tem para a sua vida. Tem milagres vindo em sua direção. Pai, nós oramos nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você quer participar do treinamento, envie um direct pra gente entra em contato com você e dia 13 nós nos encontramos, será pela plataforma Zoom, tá bom? Fique de jejum esse dia todo. Nós temos um estudo sobre jejum que está no nosso Linktree. Você que quer saber mais sobre jejum, por que você deve fazer jejum, eu expliquei ali de uma maneira muito prática, muito objetiva, para você entender que o jejum é poderoso, poderoso. O jejum é você se colocar nessa posição de combate. Deus tem feito milagres na nossa vida. Amém? Mais uma manhã abençoada, muito obrigada por você estar aqui. Eu espero que essa palavra tenha realmente que possa frutificar no seu coração e na sua vida, em nome de Jesus. E agora nós temos o Bíblia Todo Dia, todos os dias nós temos. E nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um dia de jejum. Deus abençoe.